Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre 6 livros que eu acredito que vão te fazer se apaixonar pela literatura. Basicamente aqui eu reuni 6 obras que têm histórias eletrizantes, histórias que envolvem o leitor. Eu sou muito da opinião de que às vezes a gente tem essa ideia de começar clássicos ou tentar colocar mais o hábito de leitura por meio de livros curtos, mas muitas vezes o que a gente precisa é justamente de uma história que envolva, né? Uma história que deixa a gente meio imerso no universo ali que a gente não quer mais sair. Então eu acho que esses livros aqui suprem bem essa ideia e por isso que eu acho que todos eles têm bastante potencial. É claro que sempre tem também aquela questão de que depende muito do seu gosto, daquilo que você gosta, se você é mais um leitor de aventura, um leitor de romance romântico, enfim, depende muito de cada leitor, mas eu acredito que essa seleção aqui tem bastante potencial. Começando ironicamente por um livro que eu não morri de amores, apareceu aqui recentemente, vocês podem ver um vídeo mais completo sobre a minha experiência, mas muita gente se apaixona pela literatura por meio de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, e eu entendo completamente o porquê. Eu até acho, e cada vez mais eu sou da opinião de que se eu tivesse lido esse livro quando eu comecei a ler os clássicos, talvez eu também me apaixonaria. Mas tem algumas questões aqui de construção e de aprofundamento de personagens que acabam me incomodando, justamente porque eu já li, já passei por muitas outras obras e vem aquela questão da comparação também. Se eu tivesse tido esse deslumbramento inicial com essa obra aqui, eu acho que talvez estivesse mais entre os meus preferidos, entre aqueles livros que eu amei ler, enfim. Eu vejo muito essa experiência com as pessoas, né, que têm esse livro como preferido, de que elas se deslumbraram muito com essa obra e partiram para muitos clássicos da literatura. Então eu acho que esse é um livro que é muito importante nesse sentido. E aqui, basicamente, a gente tem uma história eletrizante e bem envolvente, que embora tenha mais de 1000 páginas, você acaba mergulhando de fato nessa história do Conde de Monte Cristo, que é Edmond Dantes. Ele vai ser preso injustamente já no início aqui da história. Algumas pessoas que têm muita inveja dele acabam criando ali uma estratagema para que ele vá preso injustamente. E aí tem o contexto do retorno de Napoleão Bonaparte. Napoleão, ele perde uma guerra importante, é levado então para a ilha de Elba e em determinado momento ele retorna para Paris, ele consegue uma conspiração voltar para Paris. Tem o governo de 100 dias e depois tem a queda efetiva de Napoleão Bonaparte quando ele perde a Batalha de Waterloo. Então é nesse período aí da história da França que o Conde se passa, tem esse contexto interessante aparecendo por aqui. E a gente vai acompanhar então a prisão e os anos na prisão já do Edmond Dantes no primeiro capítulo, então é uma coisa que não é muito spoiler, mas em determinado momento ele vai conseguir fugir dessa prisão. E é a partir disso que muitas coisas acontecem, muitos personagens são entrelaçados. Então o Dumas, ele vai te envolver mesmo nessa história e nesses personagens de um jeito bem interessante. E tem um personagem aqui que eu gosto muito, que é o Albert, que se tornou o meu personagem preferido. Não foi o Conde, muita gente ama esse personagem, que é o Conde de Monte Cristo, né? Mas, enfim. Fato é que essa daqui é uma das histórias mais marcantes de vingança da literatura mundial e é praticamente conhecido já, né, como a grande história de vingança da literatura. Então a gente vai acompanhar esse personagem se voltando contra aqueles que o traíram lá no início e planejando uma vingança toda cheia de detalhes, que é engembrada de um jeito que tem tudo aí pra dar certo. Então vocês precisam acompanhar pra ver como que vai ser essa vingança aqui. Saindo da França, partindo para os Estados Unidos, mas ainda no século XIX, eu quero recomendar As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Essa daqui é uma edição que acabou de sair pelo Clube de Literatura Clássica, né? Eu recebo com antecedência porque eu faço divulgação para eles também. Eles têm parceria aqui, especialmente com o meu perfil lá do Instagram. Mas enfim, As Aventuras de Tom Sawyer é um livro muito gostoso, muito tranquilo de ler, que tem personagens que são crianças, então já tem uma ideia mais cativante só nesse ponto. Só que também tem temas pesados, temas profundos. A gente tá no período ali pré-Guerra Civil Americana, ainda nos Estados Unidos, no Sul, que tem toda a questão da escravidão muito presente. Então a gente tem um personagem que é bem emblemático aqui das aventuras, tanto do Tom como também no Huckleberry Finn, e é o Jim, e eu até poderia já recomendar a leitura dos 2 livros. Eu fiz a leitura meio que na sequência, então deu pra
acompanhar por muito tempo, né, esses dois meninos, e são meninos cativantes, que mostram ali que, embora eles façam as suas travessuras e a gente acompanha também essas peripécias deles ali no sul dos Estados Unidos, perto do rio Mississippi, eles têm um coração bom. E especialmente quando vem o Huckleberry Finn, a coisa fica ainda mais pesada, porque a história do Huckleberry Finn é mais pesada que a do Tom, mas a gente tem ali essa pureza intrínseca que o Mark Twain consegue colocar. E o Mark Twain também tem uma escrita que traz bastante do cômico, assim, e ele vai usar também a linguagem ali do lugar. Então são histórias meio infanto-juvenis, mas que trazem muita profundidade e que acabam sendo até um descanso, assim, no sentido de, não vou entrar numa história que vai mexer muito com a minha cabeça, de ficar, meu Deus, pensando várias coisas perturbadoras, mas que vai me ensinar muito também, e por meio de um clássico importantíssimo da literatura. Mark Twain é considerado o pai da literatura moderna norte-americana, então tem um peso bem grande para a literatura num todo, e essa história é muito gostosa de ler, recomendo muito para vocês. Bom, eu não posso passar por um vídeo falando de livros envolventes, livros que fazem a gente se apaixonar pela literatura, sem mencionar ele, que sempre aparece por aqui, que é David Copperfield, de Charles Dickens. Eu acabei de fazer a leitura de Grandes Esperanças, tem vídeo aqui no canal, né, que eu considero que é um livro mais maduro, um livro mais profundo mesmo, do Dickens, apesar de ser bem menor que esse, que é um tijolinho. Mas David Copperfield é uma leitura que vai te envolver e você não vai ver passar essas 1000 páginas aqui também. Eu acho até mais que o Conde de Monte Cristo, porque lá no Conde muitos personagens vão aparecendo e a gente não tem uma conexão emocional tão grande com eles, que é a minha opinião, né, no meu ponto de vista. E aqui não, como a gente tem uma história em primeira pessoa, de um narrador que vai contar toda a sua vida, que é um romance de formação por excelência, né, David Copperfield, a gente se envolve muito com esse narrador e também com os personagens, as pessoas importantes para ele. Eu acho que livros em primeira pessoa costumam agradar bastante, né, esse público mais iniciante, público que ainda não é tão acostumado a ler clássicos. A maioria dos romances young adult, né, enfim, tem muitos que são em primeira pessoa também por ser mais fácil, né, acaba envolvendo mais o leitor mesmo, e eu considero, então, que em David Copperfield a gente tem isso de um jeito maravilhoso, e muitos personagens, assim, inesquecíveis, e capítulos marcantes, capítulos bem descritos, e aqui sempre tem, né, em Dickens, uma criança meio sofrida, que tá passando por várias turbulências, tem isso em Oliver Twist, tem isso em Grandes Esperanças também com o Pip, e aqui a gente acompanha, então, David, que de acordo com o Dickens, era o seu filho preferido. Esse aqui era o livro preferido dele, né, do coração do próprio escritor, então isso também diz bastante, né, sobre David Copperfield, e eu sempre recomendo. É um livro muito bom, muito fluido, muito fácil de ler, mas que ao mesmo tempo vai te fazer pensar sobre muitas coisas, e claro que sempre tem um contexto vitoriano, em que o Dickens está inserido, e ele traz muito daquilo que ele vislumbra na sociedade, aquilo que ele gostaria que mudasse. Tem inclusive leis, né, que foram instituídas e tal, que tiveram influência também dessas obras do Dickens. Ele foi praticamente o primeiro popstar, assim, da escrita. Era um artista muito visado e as pessoas conheciam ele na rua, ele era ovacionado e tal. Então tem uma história interessante na própria vida de Dickens, e aqui tem alguns pontos autobiográficos também. Indo para a Rússia, eu tenho certeza que muitos leitores se apaixonaram pela literatura por meio desse romanção maravilhoso aqui, que é Ana Karenina, de Tolstói. Inclusive foi um dos, entre os primeiros clássicos que eu li, assim, e foi uma das primeiras vezes que eu pensei, nossa, isso aqui não é a mesma coisa que outros livros que eu li, sabe? No sentido de que aqui eu tenho uma obra de arte. Aqui eu estou próxima do sublime. Foi isso que eu senti lendo Ana Karenina. E aqui a gente acompanha duas famílias. Até a ideia inicial do Tolstói não era chamar de Ana Karenina, mas acabou sendo até mais comercial. E de fato a Ana é uma figura central aqui nesse livro, né? Então tem muitas questões de traição, muitas questões envolvendo a personalidade desses personagens aqui. Tem o Lievin e a Kitty, também são personagens incríveis, é um relacionamento muito bem construído aqui, assim como a própria Ana, que é uma mulher com uma questão de autodestruição que tá dentro dela, que é fascinante ver como o Tolstói desenvolve aqui. Então é um livro que ele pode ser aprofundado em muitas camadas, ele pode ser estudado de vários pontos de vista, você pode identificar coisas ali que Tolstói queria aprofundar e estudar por conta própria, enfim. Mas quando você lê numa primeira vez, num primeiro contato, sem
mesmo que sem bagagem literária, mesmo que sem muita bagagem histórica, tem muita coisa que vai te capturar de qualquer jeito, sabe? Justamente porque Tolstói tem uma capacidade de construir personagens que é espetacular, assim como de descrever ambientes. Eu acho que todas as obras aqui que eu trouxe têm certa descrição de ambiente que consegue te colocar de fato no livro. Talvez aqui da seleção desses livros seja o mais profundo em relação à construção de personagens. E eu sei também que muitos leitores acabam se apaixonando pela literatura russa a partir desse. Eu até pensei em colocar Crime e Castigo aqui nessa lista, que também é um livro que captura muitos leitores, especialmente para a literatura russa. Mas eu acho que Tolstói acaba sendo um pouco mais fácil, justamente porque ele tem essa descrição mais afiada e ele consegue montar ambientes na nossa cabeça de um jeito impressionante. Eu sempre comparo, né, o Tolstói ao Érico Veríssimo aqui no Brasil, que também tem essa capacidade, também tem uma forma de nos ambientar nos lugares que eu acho fascinante. É uma das coisas que eu mais amo na escrita desses dois autores, né? Esse é um livro que eu quero muito reler, justamente porque, como eu comentei, foi um dos primeiros clássicos que eu li e que me impactaram totalmente e me capturaram para o mundo da literatura. Então aqui a gente tem um relato próprio meu e por isso que eu acho que pode funcionar muito bem para você também. Tem outro livro que, quando eu falo sobre romances envolventes, personagens inesquecíveis, eu sempre menciono, e eu não vou cansar de mencionar esse livro. Vai ter a discussão eterna de será que esse livro é um clássico? Será que não é? Porque foi um best-seller, foi o único da autora, etc, etc. Mas eu considero sim que é um livro espetacular, que vai ficar nos clássicos da literatura, na minha opinião. Quem sou eu para dizer isso? Mas, na minha opinião, ele tem todos os elementos de um grande clássico, e eu estou falando, claro, de O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Aqui é uma porta de entrada maravilhosa para os romances históricos. A partir da leitura desse livro, é muito provável que você fique com vontade de entrar em outros mundos históricos construídos por esses grandes escritores, no caso de Guerra e Paz, do Tolstói, por exemplo, ou mesmo Os Miseráveis, do Victor Hugo. Você vai sentir essa vontade porque aqui a Mitchell vai conseguir colocar você, ela pega você pela mão e te coloca no meio do contexto da Guerra Civil Americana, do lado perdedor, do lado que foi totalmente devastado, que foi o Sul, essas famílias que tinham toda essa cultura escravocrata já inseridas mesmo nessa cultura, né? Uma cultura que quase intrínseca a eles, e eles precisavam aprender a lidar com isso, e eles tiveram que lidar com isso no meio de uma guerra civil. Então é um contexto bem complicado, e a partir disso você entende muito do que aconteceu nos Estados Unidos, né? E todo esse conflito racial que até hoje está lá de um jeito diferente do que em outros países, que é uma coisa muito complicada, e aqui a gente tem muito dessas origens, assim. E a gente tem personagens inesquecíveis, irritantes, que a gente fica revoltada com as coisas que eles falam, enfim, mas mesmo assim nós nos conectamos a esses personagens, que é o caso especialmente da Scarlett O'Hara e do Rhett Butler. São personagens inesquecíveis. Se você já viu o filme, já assistiu ao filme, né, O Vento Levou, que é uma das adaptações literárias mais impressionantes também que eu já assisti, apesar de eu ter assistido poucas, mas enfim. Se você assistiu aquele filme, por favor, leia o livro, porque o livro é melhor, apesar da adaptação ser muito bem feita, né? É inevitável, o livro tem muito mais coisas, tem muitos elementos, e eu considero que aqui a gente tem personagens incrivelmente construídos também. Vou encerrar essa lista com outro livro escrito em primeira pessoa e que eu considero uma ótima porta de entrada também para os clássicos, para livros mais profundos, ou mesmo para quando você quer uma história envolvente, porque eu acho que Jane Eyre, da Charlotte Brontë, tem muito essa capacidade de fazer a gente mergulhar num mundo diferente, que é também esse mundo vitoriano, mas um vitoriano gótico mais pro interior da Inglaterra, do ponto de vista dessa mulher que escrevia maravilhosamente bem, que é a Charlotte Brontë, e vai ter um impacto nessas personagens também. Tem personagens que você nunca mais vai esquecer a partir da leitura desse livro aqui, especialmente uma amiga da Jane Eyre que vai impactá-la muito fortemente. E aqui a gente também tem essa ideia do romance de formação, né? Então a gente acompanha a Jane desde que ela é criança e ela vai crescendo e ela tem seus anseios. Ela tem uma ânsia por liberdade também, que é diferente, que acaba sendo um ponto central do livro também, e talvez por isso o livro tenha me cativado muito, por conta dessa temática, que é uma temática que sempre me fascina muito. Mas enfim, Jane Eyre é um romanção, um novelão vitoriano que você
não larga, porque tem personagens muito curiosos também, além desses cativantes. Tem o Sr. Rochester, que é uma figura bem emblemática, uma figura problemática também, eu diria. Mas, enfim, é um livraço. Outro livro que eu quero muito reler, eu já reli, na verdade, eu li na adolescência, depois eu reli, trouxe vídeo até pro canal aqui, que é um vídeo mais antiguinho, mas agora com outra visão, outra bagagem, eu acho que eu vou tirar ainda mais desse livro e ele vai se aprofundar mais a meus olhos, né? Esses dois últimos livros mencionados, né, O Vento Levou e Jane Eyre, eu acho que funcionam especialmente para quem já é acostumado a ler esses romances românticos e tal, que envolvem casais emblemáticos, né? E aqui, nesses dois, nós temos esse contexto e a gente acaba se envolvendo muito neles e ainda aprofundando mais, porque a personalidade desses personagens aqui é bem explorada e é bem interessante, bem curiosa também. Nada daquilo que é o clichê, a mocinha e o vilão, ou, enfim, personagens clichês que sempre aparecem nesses romances românticos. Aqui nós temos personagens bem profundos e com características bem marcantes, bem desenvolvidas também pelos escritores. Bom, essas são as minhas 6 indicações de leitura de hoje para você. Conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros aqui, se você ficou com vontade, se você tem outra indicação nesse sentido. Adoro trocar indicação de livros aí com vocês para aumentar as nossas listas de desejos. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal. Tudo isso é muito importante aqui para que eu continue crescendo. E até o próximo vídeo, então.